Muito boa noite, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nova Academia. Toda quarta-feira, 19h30, uma live gratuita para todos os usuários do mundo DataSul, Progress e pessoas que querem embarcar neste mundo. Então, agora, né, hoje, vamos falar aí com um tema bem bacana. Vamos falar sobre gestão à vista. Então, gestão à vista dentro do DataSul. Como isso funciona, os pós, os contras. A gente vai ver na prática também aí como configurar a gestão à vista dentro do TOTO DataSul e bem também, né, bem, bem detalhadamente, a gente vai ver aí os dashboards, quais visões existem, como que eu configuro, né, como que eu configuro um dashboard para aparecer para mim e das estratégias de implementar isso, como que eu faço, qual que é o passo a passo. Então, hoje é uma live bem bacana falando sobre gestão à vista. Então, é um tema muito bacana, traz para vocês aí, para a indústria, para os usuários aí, um valor diferencial aí para trazer para o usuário informações real time, conectividade, informações aí que pode ajudar muito a área. Então, primeiramente aí, né, que está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente vai começar debatendo primeiro, falando um pouquinho sobre a questão teórica, a questão técnica do gestão à vista, e depois a gente vai entrar na prática aí dentro do DataSul, como que funciona, quais são os passos a passo, enfim, vai ter todo um processo aí legal aí para a gente entender isso aí daqui pronto para começar a configurar o gestão à vista aí dentro da minha empresa, né? Então vamos lá. Lembrando que essa live ela é gravada, tá? E todo o conteúdo fica disponível na nossa plataforma Nova Academia. Então, se você quiser depois, posteriormente, assistir essa live e outras, né? Então, todas as nossas lives, material didático, fontes, tudo que acompanha a live fica disponível na nossa plataforma Nova Academia. Então, se você já é aluno, automaticamente você vai ter acesso a essa live e todas as outras lives que estão disponíveis. Muito bom. Então, preparando aí, vamos começar com definir um pouquinho, né? O que é gestão à vista. Então, é um tema que hoje está sendo bem debatido dentro das empresas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gestão à vista, né? Existe desde quando? Gestão à vista existe desde que existe indústria, né? Por falar assim só. Então, quem já participou aí de processo de implantação da filosofia Lean, Six Sigma, e outros, né, métodos de qualidade e produção, normalmente, né, dentro das fábricas ali, tem ali os quadros, tem ali as folhas A4, A3, que, né, os usuários, os gestores, alimentam nessas informações ali de forma manual. Então, desde quando fábrica é fábrica, existe a gestão à vista. Hoje, a gente vai entender que quando a gente pega tudo que tem de melhor, né, de gestão, de indicadores, de acompanhamento de produção, de produtividade, acompanhamento de máquina, e digitaliza isso, cria um processo online onde a informação fica real time disponível para o time, para o gestor, enfim, para o time como um todo e, né, uma informação fácil, né? O que é uma gestão à vista, né? Então, para a gente definir gestão à vista, basicamente, né, antigamente chamava até de andons. O que são os andons, né? São telas, TVs, monitores que ficam espalhados nas áreas
e através, né, desses monitores, você acompanha o, a evolução online de um processo. O que acontece muitas vezes, que hoje a maioria das empresas possui esses monitores de processo, possui esses monitores de gestão à vista, mas nem sempre esse processo ele é online, nem sempre ele acontece real time. Às vezes ficam em locais paralelos, alguém tem que alimentar a informação, depende de um input manual, e isso, né, acaba, né, perdendo aí a velocidade para tomadas de ações rápidas, né? Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui de gestão à vista, né? Monitor de linha de produção, status da máquina, a máquina está parada, está em setup, está em manutenção, se a máquina está produzindo, velocidade da máquina, né? Produtividade de turno, metas de turno versus meta de produção, acompanhamento de inventário, Kanbans, né? O Kanban hoje, assim, quando trabalha com o sistema Lean, trabalha com o sistema puxado, né? Que o Kanban é uma forma muito bacana de trabalhar a parte de produção, de alimentação de matéria-prima, não gestão de estoque por Kanban. É uma forma também. E o Kanban, por si só, né? Ele dá aí uma série de possibilidades. E pode ser usado a gestão à vista para isso. Aí quando está falando de produtos, de compras, a gente pode falar de toda a gestão de acompanhamento de ordem, follow-up, acompanhamento de prazos, alertas aí de uma série de questões. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque isso é um processo muito debatido, gestão à vista já existe desde muito tempo atrás, em 2000, 2002, eu já implementava a gestão à vista, né? Não com a tecnologia que tem hoje, mas com outras tecnologias, janelas que rodavam ali dentro do computador, de forma local, mas já implementava a gestão à vista. Hoje, né, por que eu estou trazendo esse tema? Porque o RP TOTVS DataSul, falando agora de TOTVS DataSul, possui já de forma nativa uma ferramenta de gestão à vista. O que é isso, né? Então, ou seja, são monitores PY, Angular, que você pode configurar e disponibilizar para seus usuários. Isso já está lá, é real, já existe, está pronto. Você pode só configurar esses monitores e disponibilizar isso nas suas áreas, seja na área de curso, na área de PCP, na área de produção. Então existe ali na área de manutenção industrial, existe vários monitores já prontos hoje. E aí, né, vem aquela pergunta: nossa, André, eu tenho que utilizar a gestão à vista do DataSul. Aí, né, vai depender da sua decisão. A gente vai mostrar o que existe hoje, algumas views, quais views que existem. E aí, se você tem que analisar para o teu negócio se faz sentido habilitar as views e quais views faz sentido. Porque para algumas empresas faz bastante sentido, para outras não. Mas a gente vai ver que tem algumas views bacanas. Por outro lado, a gente vai entender essas limitações. E aí, né, que a gente vai entender. Eu posso utilizar o que o DataSul tem, mas uma coisa é fato, já disse em algumas lives aqui, utilizando hoje, né, a parte do PY com as APIs REST, você consegue desenvolver hoje processos de gestão da vista muito simples, gráficos, acompanhamento de produção, acompanhamento de faturamento, logística, estoque, inventário. Então, hoje você consegue também, de forma muito simples, construir as suas próprias APIs e implementar, né, um processo de gestão à vista muito simples, muito mais fácil hoje do que alguns 10 anos atrás, né? Então, a gente faz isso desde 2000, 2002 aí, mas é muito mais simples hoje. Então, se você tem uma API REST, né, com programa Angular, React, HTML Framework, ou Bootstrap, qualquer framework de front-end que é compatível aí com o Smart TV, você consegue, né, criar aí uma página responsiva que tem transição automática e tudo mais. Então, antes da gente entrar aqui na parte do TOTVS, a configuração do TOTVS, né, quando a gente vai pensar em um processo de gestão à vista, o que eu tenho que ter? Nós temos que ter alguns requisitos básicos. Primeiro requisito que a gente tem que ter para gestão de sistema à vista é o quê? Você tem um sistema tem que ser autoconfigurável, né? Os parâmetros têm que ser autoconfiguráveis e têm que ser dinâmicos.
a maioria dos parâmetros. Então, pode ser parâmetros fixos. Inclusive, né, a questão de parâmetros fixos é, um, uma limitação de algumas visões da TOTS que vai ver daqui a pouquinho. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é toda gestão à vista, ela tem que ter presentations, ou seja, ela tem que ser de forma dinâmica, né, que ela vai trocando os dados. Então, eu posso configurar várias visões. Eu tenho 10 linhas de produção, então eu configuro de uma forma que eu tenha, que ele mostra uma linha de produção, depois mostra a segunda linha de produção, depois a terceira linha, ou a quarta linha, ou a máquina, né, ou a quarta máquina, a segunda máquina, a terceira máquina. Ou se eu trabalho com itens, né, eu mostro primeiro um grupo de itens, depois outro grupo de itens, depois outro grupo de itens. Então, tem que ser dinâmico. Eu não posso, né, criar uma gestão à vista que o dado ele é estático. E outra coisa, né, ele tem que ter capacidade de fazer auto-refresh. Né? Auto-refresh, ele vai lá no servidor, ele dá reload de dados, isso tem que ser configurável também, se é de 1 minuto, de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, e você consegue ter aí um dinamismo muito bacana. Então, a gestão à vista, ela traz muito valor à sua empresa. Então, quando você tem muitas indústrias aí que está com o processo Lean, Six Sigma, modelo Toyota, então você vê que eles começam tudo ali, né? Com a gestão à vista, mas muito manual. Muito ali no canetão, muito ali no papel, muito manual. Só que, né, quando você pega, né, modelo de gestão, pega ali a linha de dados ali do RP, dados de MES, do chão de fábrica, da manutenção industrial, e você cria, né, acompanhamentos real-time em monitores que ficam disponíveis para as áreas, ou seja, não precisa ficar entrando no sistema, clicando em consultar, não, ele está ali olhando. Então, isso gera muito valor. Isso gera muito valor. Isso é um diferencial competitivo para muitas empresas. Por quê? Às vezes o problema ele é pego na hora, não precisa. Ele fica ali. Se tem um processo crítico, a gestão à vista tem que fazer o quê? Fica ali, ó, algo vermelho piscando. Em alguns casos de implementação, a gente colocava até um barulho de sirene, uma música, um som, né? Um som que quando ocorre algum evento, e esse som gera um alerta sonoro, né? Além do alerta visual, o alerta sonoro, porque a partir do momento que gera o alerta sonoro, quem está ali na área vai o quê? Voltar os olhos para o monitor. Então, isso é legal também, né? Quando a gente fala de gestão à vista, é interessante que, além de você usar, né, ali os gráficos, cores, processo de blink, para gerar uma visão legal, mas ainda mais tem processos locais que é muito movimentado, muito dinâmicos, sons padrões que despertam a atenção. Então, tocou uma sirene, deu 2 apitos, 3 apitos, um apito longo, né? Cria-se padrões de sons para despertar, né? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo clássico aqui, um monitor de máquina de linha de produção. Então, isso a gente já fez em alguns clientes, é muito bacana. Então, o que a gente fez? Lá, usando os dados de som de fábrica, sabe se a máquina está em setup, a máquina está em setup, dá um apito. A máquina parou, desligou por algum motivo, uma sirene. A máquina começou a produzir 2 apitos, né? A máquina entrou em processo de manutenção, um apito longo. Então, você pode criar alertas sonoros para o quê? Para cada status ali, para cada status do seu monitoramento, da sua gestão à vista, ele trazer para você atenção, né? Porque quem está ali acostuma. Opa, trocou a sirene, opa, a máquina parou. Então a pessoa rapidamente vai correr e vai olhar para aquele pedido. Ou deu um apito muito longo. Nossa, a produção vai atrasar. Né? O pedido, estou monitorando minha carteira de pedido, estou monitorando a minha programação de produção. Basicamente, nesse monitoramento, eu estou monitorando se eu vou entregar no prazo. Então, opa, vai atrasar. Se vai atrasar, né, começa a apitar ali um dado, o pedido tal vai atrasar. Então, alguém tem que olhar. Então, o alerta sonoro vinculado ao processo visual, né? Visual, né? Porque, né, a gestão à vista, você pode usar no celular, você pode usar no tablet, pode usar no monitor, pode. Mas
para ela ter, né, real efeito de gestão à vista, você tem que ter um telão no meio da fábrica, tem que ter uma TV, você tem que ter algo, né, que o dado fique ali real time, realmente de fácil acesso, que a pessoa não tem que acessar nenhum dispositivo, não tem que logar, não tem que fazer autenticação. Então, isso é outra característica do, do, do processo de gestão à vista. Então, você não tem que autenticar, você tem que chegar, já tem que entrar ali, os dados ficam ali automaticamente sendo renderizados, mostrados de forma muito rápida e dinâmica. Então, funciona. Onde que eu posso colocar isso? Em todas as áreas da empresa. Compras, né, toda a parte de monitoramento de pedidos, entregas, prazos. Posso colocar na produção industrial, produção, PCP. Posso colocar em vendas. Posso colocar no financeiro, na contabilidade. É, qualquer lugar para monitorar atrasos, entregas, e é legal isso, né? A questão dos alertas é muito bacana. E aí, esses dias, uma pessoa me fez uma pergunta: André, gestão à vista, eu vou fazer integrado online, real time com o RP, ou com o WMS, ou com o seu sistema de MES, ou eu posso fazer um BI, né? E mostrar isso como um BI, usando os outros BI. Gente, o BI, você pode usar o BI como gestão à vista, mas para monitoramento de dados, real time, onde você está monitorar a linha de produção, acompanhamento de produção, produtividade de turno, onde, né, ele já vai lendo ali os reports, vai lendo ali os eventos de parada, acompanhando as requisições de estoque, isso de forma real time. O BI ele não é efetivo para isso. É claro, atende muitos casos, né? Casos aí de financeiro, que acompanha o fluxo de caixa, quero alguns indicadores de turno, alguns indicadores. Acho que o BI, eu posso utilizar as visualizações de BI, as views de BI, como fluxo como gestão à vista. Mas, né, para mim ter um acompanhamento real time, alinhado a processo como Kanban, produtividade, todo um processo que acontece de forma muito rápida. Então, eu não quero perder esse time, eu preciso trabalhar com a APIs REST integrada aí com dados online. Então, por quê? Está todo o RP integrado ali. Então, ele veio, entrou uma ordem de produção, entrou o pedido, faturou o pedido, já saiu o pedido, não saiu. Então, ele vê o ecossistema inteiro. É claro, essa inteligência tem que estar onde? Está na API REST, né? Tem que estar na regra de negócio. Mas, se você está conectado a uma API dentro do RP, você consegue ver isso tudo real time. Então, dentro do BI, né, você tem ali tempos e tempos para ficar atualizando, ok? Muito bom. Então, essa é uma introdução aí para a gente refletir, né, sobre como implementar o processo de gestão à vista. E eu vou falar para você, conheço muitos clientes aí que nós já implementamos, eu já participei de dezenas de projetos de gestão à vista. Todos eles trazem grandes ganhos, porque antecipa erros, gera produtividade, porque o usuário, né, o time, ele fica vendo inteiro ali o andamento daquela máquina, a sua meta, né, você coloca a produtividade da máquina, vê a meta. Então, você consegue em real time mostrar ali para o seu usuário se ele está próximo ou não, se ele está longe, e criar KPIs, né, ou indicadores, que vai gerar, né, aí uma maior produtividade da área, maior crescimento e principalmente, né, antecipar decisões. Antecipar decisões. Então, André, mas eu já tenho ali meu sistema de MES, que eu faço isso, eu já tenho o sistema X, o sistema Y. Legal, o sistema X já pode ser utilizado para isso, mas você pode agregar mais valor aí quando você pega isso, integra o RP e coloca isso de forma integrada. E a parte boa de tudo isso, né, é que a TOTVS, né, liberou um módulo, né, um conjunto de views, um conjunto de telas de gestão à vista. E isso está lá, é de graça, está pronto e é só utilizar. Então, agora, né, vamos ver como é que funciona um monitor TOTVS. Então, aqui, pessoal, eu já estou aqui dentro do processo de gestão à vista. Veja que eu tenho aqui, ó,
Eu tenho aqui uma view, né? Ó, posso colocar aqui full screen, ó, já tenho uma visão de alguns gráficos, né? De alguns dados do meu processo de gestão à vista. E agora já entender como que eu faço isso, como que eu faço para configurar, qual que é o passo a passo, para onde que eu vou, como que eu começo. Parece simples, mas tem uma série de passinhos aqui. Se você não souber, você não consegue habilitar isso aqui, tá? Então, vamos ver isso agora de forma bem tranquila. Então, vamos lá, pessoal. Então, como é que começa, né? Primeiro, né, você precisa ver se você tem, né, um menu, né, no seu coisa, chama, pode conversar, monitor. Vamos escrever aqui monitor e vamos dar um enter, né? Vamos dar um enter. Então, vamos aqui em consulta, né? Então, essa tela aqui, ó, HTML Supply Monitor. O que é isso aqui? É onde, né, você configura o teu monitor. Então, primeira coisa que você precisa saber, se essa tela, né, está liberada, se ela está liberada dentro do seu dentro do seu menu. Então, primeiramente, né, aqui eu configuro é uma tela que ela é mais específica pro usuário, né? Então, eu vou pegar aqui um base Ctrl X aqui, ó, balas, underline prog, underline dtsu, né, o programa. Então, essa tela, primeiramente, tem que pensar, nessa tela, ela está liberada para quem? Se ela aparece no menu seu, no seu menu, você precisa executar, né, colocar permissão para essa tela e é, precisa também fazer a atualização do menu do usuário, tá? Então, mas a tela, que para quem não conhece, é HTML, ó, ponto, supply, ponto, monitor, ponto, monitor. Aqui é onde eu configuro, né? Isso que é importante, é onde eu configuro o seu monitor. André, não apareceu o monitor para mim. Aí você precisa verificar, tá? Se na última atualização de pacote foi feita a importação do menu. Então, lembrando, né, que para funcionar, você tem que estar nas releases mais recentes aí do produto da DataSul, tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, é algo recente. Então, tá aqui, ó. Então, primeira questão, né? Essa tela aqui, ela tem que estar como aqui, visualiza menu. Eu falo, por que eu falo isso, né? Às vezes, algumas versões do pacote do menu da TOS não estavam com visualiza menu, né? Então, precisa ver se visualiza menu. E aqui, ó, dentro de segurança, precisa estar com os grupos atribuídos, né? Então, normalmente, inicialmente, essa tela é só acesso restrito ao usuário super, né? E assim por diante. Aí um outro ponto importante, gente, que é importante é o seguinte, os monitores também, as views, Cosmar, né? São, as views são liberadas também em telas PY, né? Em telas PY. E assim, como que eu defino, né? Quem vai poder acessar qual visão? É também aqui pela segurança do menu. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar aqui, por exemplo, né? Vamos aqui no zoom de menu e vamos escrever assim, ó. Monitor ponto, até aqui, ó. Monitor ponto ZZZ. O que vai acontecer aqui para mim? Eu vou listar todos os monitores do, do PY, do gestão à vista que eu tenho disponível. Não, mas por que eu preciso fazer isso? Eu acesso esses monitores através direto do menu? Não. Esses monitores não são acessados através do menu. Mas, para o usuário final que vai acessar, ele precisa ter acesso a esse monitor. Você precisa dar acesso a esse monitor. Então, por exemplo, você vai liberar o monitor lá para o PCP. Então, um grupo lá da área do PCP, né, que vai logar ali, o usuário que vai logar, né, para você gerar ali o monitor, esse usuário que vai logar precisa ter permissão. E pode ser que no seu menu, né, seja com permissão em branco, não tem nenhuma permissão. Se não tem nenhuma permissão, você não vai conseguir utilizar, né? Então, como você não acessa, qual que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar, por exemplo, isso aqui, né? Eu tenho que vir aqui em segurança, né? Eu tenho que dar permissão para minhas telas de monitor. Aqui no caso, ela está só com o grupo SUP. Como eu estou mexendo só com o SUP, eu não preciso me preocupar com isso, já é suficiente, tá? Mas, para aparecer para vocês, para habilitar
né, para habilitar os monitores para vocês, todas as telas de monitores precisam estar com permissão, beleza? Pessoal, alguém tiver dúvida, vai escrevendo aqui no chat, coloca no chat, que aí depois, no final, que eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? Vai escrevendo aqui, vai colocando, que a gente vai ver. Então, primeira regra é essa. Então, lembrando aqui, né, lembrando, mostrando como é que eu fiz de novo, né? Só colocar aqui, ó, monitor ponto. André, mas não aparece para mim essas opções. Se não aparece para você, provavelmente você não importou o menu. Então você precisa fazer a importação de menus do DataSul aí no processo de atualização, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Então vou repetir aqui, ó, monitor ponto até monitor, ó, monitor ponto, aí colocar às vezes aqui para pegar todos, ó. Então tá aqui, ó. Eu vou ter dar um Ctrl T aqui para gerar aqui uma lista para vocês já de primeira mão. Então tá aqui, ó, gerei aqui uma lista desses monitores, né? Então vou pegar aqui todos eles aqui. Então por que isso, né? Serve aí de referência para você, né? Então minha base ela está bem atualizada, mas tá nas penúltimas releases aí, tá bom? Então, esse arquivo aqui, eu vou salvar ele, tá? Eu achei que eu conseguiria mandar. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no chat, que é a lista aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar um copy. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Não estou conseguindo mandar aqui no chat, tá? Então, depois a gente manda ali no grupo do WhatsApp, ali na coisa aqui. Eu passo aqui para o Marcos, eu mando essa lista para vocês, tá bom? Bom, mas eu preciso dessa lista? Não, você não precisa. É mais você fazer um check aí, se não está faltando nada aí no seu ambiente. Não está faltando, não tem nenhum que você tem que fazer. Você tem ou fazer importação de menu, ou verificar qual release que você está, né? E aplicar a última release, os últimos releases. A penúltima release já está aí bem atualizada, já tem todas as views aí dos monitores, tá bom? Então, essa grande dica aí. Muito bem. Então, dei permissão nos meus monitores. Qual que é a segunda etapa, né? Eu vou configurar as minhas visões, né? Que são as visões. É o que eu quero, né? Configurar, que eu vou deixar para ser utilizado. Onde, né? Ou na TV, ou no meu monitor, ou no tablet, independente onde quer que seja. Então você vai configurar esse monitor para fazer essa visão, tá? Para liberar isso. Então, André, mas se eu quiser atualizar um monitor para o usuário acessar direto. O monitor não foi feito para o cara acessar direto aqui no menu, tá? Mas eu posso liberar essa tela HTML, supply, monitor para os usuários, para ele ter acesso aos gráficos? Pode, não tem problema. Até mesmo porque, né? Cada widget dessa tem uma permissão individual ali no menu. Então, por mais que você libere isso daqui para todo mundo, essa tela aqui, para todo mundo, as pessoas que logarem aqui só vão ter acesso às views, né, os gráficos, os dados que ele está configurado lá no menu. Isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Então eu posso configurar aqui um monte de dashboards? Posso configurar um monte. Mas eu liberei lá para o usuário do PCP. Então, o usuário do PCP só vai ter acesso aos gráficos que você configurar para o usuário dele, lá no menu, igual eu mostrei agora há pouco. Cada um desses daqui corresponde a uma tela daquela, tá bom? Bom, André, como que eu começo, né? Vamos entender como que eu começo. Quando você começa, essa tela aqui é limpa, não tem nada disso. Ó. Quando você começa, vai ter assim, a tela começa assim, ó. Começa 100% em branco, não tem nada, não tem nada. Então, você precisa começar a configurar quais monitores de gestão à vista que você vai disponibilizar para seus usuários. Ou seja, para exibir numa TV, né, para ser exibido numa TV, ou seja, para fazer qualquer atualização. Então, vamos entender como é que funciona agora. Então, primeiramente, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo você precisa criar uma view. Então, como que se cria uma view? Muito simples, né? Você vai entrar nessa tela, na que não vai ter nada, vai ter em branco. Aí você vai dar aqui, ó, Add, My Views, ó. Vai clicar em Add. Bom, aí tem algumas questões importantes aqui, né?
view name, né? O que é view name, né? Então, o que é view name? É um agrupamento de dashboards, né? De dashboards que você vai disponibilizar depois de uma apresentação, né? Uma apresentação, para ser configurado e disponibilizado no monitor. Então, é um conjunto de apresentação. Então, eu posso criar um conjunto de views de PCP, de produção, de manutenção, de estoque, né? Então, eu posso criar um conjunto de views da área de custo, né? Eu posso criar um conjunto de views da área de custos, eu posso configurar um conjunto de views por linha de produção. Então, tem várias formas, não existe uma forma certa, né? Importante né? Eu posso fazer isso por área, por linha de produção, mas é importante entender o conceito aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou criar, né, uma view name que eu vou chamar aqui de almoxarifado. Almoxarifado. Um exemplo, né? Por quê? São as views que eu vou colocar lá, é uma TV que eu quero colocar no almoxarifado, vou colocar lá, e aí eu vou, né, criar nesse almoxarifado. Então, eu vou colocar abbreviate, não precisa, né? Posso colocar aqui ALM, né, um nome abreviado, grupo, né? Eu tenho que criar um grupo para essas views. Aqui eu vou chamar de um grupo chamado ALG. É o nome que eu tenho que dar, que é esse nome que vai aparecer aqui, ó, tá? Esse grupo vai aparecer aqui. Então, muito bem, criei um grupo, ó, criei a view e criei o grupo. E aqui eu tenho a posição, né? Veja que aqui primeiro apareceu o PCP, comercial, eu vou colocar a posição que vai aparecer. Outro ponto importante, tá, pessoal? Que são, né, os followers, né? Que os followers, né? Followers, né, são usuários que você convida para ter acesso a essa view, são algumas permissões adicionais que você coloca para ter acesso à view do modo somente leitura. Então eu posso colocar o super usuário, que vai ter somente leitura, e vou dar um close aqui, né? Então o que acontece? O super usuário, quando eu utilizar, por exemplo, lá logar no menu, eu vou usar esse usuário que eu coloquei, que é o usuário que acompanha a view, que segue a view. Então, isso aqui é importante, né? Coloca o usuário, que ele vai logar, ele vai ter acesso somente à leitura, que é a menção de leitura. Esse usuário que você coloca como follow, ele não é o dono da view. Ele pode, né? Ele vai somente visualizar os dados, no máximo ele dá um refresh. As configurações, botões de configuração, de configuração, os botões de configuração para mudar parâmetros, mudar formato, isso fica tudo disponível. Então, os follow, né, basicamente é o usuário que vai exibir a view, basicamente é isso. Muito bem. Então, outra coisa importante, né, você pode especificar um app serve alias, né? Então, para quem já assistiu nossa live lá, né, dentro da configuração do app server, de trabalhar com mais um app server dentro do DataSul, tem uma live na Nova Academia que eu falo disso. Então, eu configuro vários alias dentro do DataSul. Até que eu explico lá como é que eu uso um API hash para consumir um alias diferente. Então, aqui eu posso configurar um alias de um app server, né, de um app server diferente, né? Eu posso configurar. Então, se eu tiver um app server diferente aqui, eu posso configurar um alias diferente. Depende desde que esteja configurado ali dentro do DataSul, dentro do Foundation, eu posso configurar um alias de um PSOE diferente. Para que isso, né? E se eu tiver um request muito grande, muitos monitores, para mim não interferir na performance do produto DataSul, eu crio um app server, um PSOE, né, uma instância do PSOE separada, configuro aqui no Foundation, e eu posso configurar. Se eu não informar nada, ele vai usar a instância do PSOE padrão do Tomcat, tá bom? Então isso aqui não é obrigatório, beleza? Então, vou vir aqui, ó, vou confirmar. O que eu fiz? Criei, né, a minha view aqui, ó, Alm. E aqui, ó, dentro do meu grupo almoxarifado. Tá aqui minha view bonitinha, beleza? Eu posso, né, criar, mais views. Eu vou dar um copy view aqui, por exemplo, né? Chamar de almoxarifado. Eu vou chamar aqui de almoxarifado 2, né? Vamos supor que eu tenho 2 almoxarifados, né? Almoxarifado 2. Então, vou dar um confirmar aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui dentro eu tenho um almoxarifado de peças e almoxarifado de embalagem, um exemplo.
né, ou almoxarifado de matéria-prima. Então, olha, eu tenho um grupo aqui separado, aqui, um menuzinho separado. Então, isso aqui é legal. O que eu vou fazer agora? Dentro do meu grupo, né, que eu criei aqui uma view chamada almoxarifado, eu vou agora configurar quais são os monitores, ou seja, as views de gestão à vista que eu quero disponibilizar para o meu usuário, né? Lembrando, né, que aqui eu configurei um follow, né? O que é o follow, né? O usuário que vai usar isso. Então, tá aqui, vamos aqui, tem aqui meu grupo, eu vou configurar. Então, como é que funciona? Muito simples, ó. Fiz isso aqui, eu vou vir aqui em mais monitor, aqui, ó, mais monitor. E aí, o que é legal, pessoal? Dependendo da versão que você tem, né, isso aqui pode ter menos ou mais. Então, aqui quer dizer o quê? Que eu tenho oito páginas PY de chão de fábrica, 4 de custos, eu tenho 10 de estoque, eu tenho 12 páginas PY, ou seja, 2 visões da manutenção industrial, uma de MRP e 3 de produção. Então, quanto mais recente aí a sua versão, mais views tem aqui, né? Que a TOTOS, assim, a cada release libera uma view ou outra, né? Vai liberando, vai melhorando isso daqui. Então, é legal isso, né? Então, você está na versão mais recente do TOTOS, basicamente você vai ter todas as visões aqui. Minha versão está bem recente, praticamente tem quase todas aqui, talvez. Estou com uma release só de defasagem aqui, talvez uma ou outra que eu não tenho aqui, mas a maioria delas eu tenho. Muito bem, então, beleza, estou almoxarifado. Estou almoxarifado, eu vou vir aqui, né? Faz sentido, vou vir aqui nas views de estoque. Ó, que legal. Aqui já aparece todas as views, né, de estoque. Importante, tá, gente? Importante, importante. Se não aparecer, tá? Se não aparecer para você, você tem que ir lá rever as permissões no menu, tá bom? Isso aqui é importante. Então, fez isso aqui. Então, eu tenho aqui, né, várias e várias. Por exemplo, vou pegar uma view aqui que eu vou chamar de consumo médio, ó, por exemplo, ó, consumo por período. Um exemplo, vamos dar um edge, ó. Aqui tem um exemplo, tá? Se você clicar aqui, ó, ele mostra como que a view se comporta, se dá para ver como é que ela é. Eu vou dar um edge. Quando eu dou um edge, né, ele já traz um título, né? Um título. Vou colocar um título complementar. Qual que é o tamanho, né? Eu posso colocar vários tamanhos, vou deixar aqui small, né? O padrão que já tinha aqui. A position, né? Que é a posição na tela. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a primeira que eu quero na posição 1. Como que eu quero demonstrar, né? Aqui só tem a opção de chart, algumas vezes tem dados, tá? Dependendo. Tipo de gráfico. Pode ter linhas, barras ou colunas. Vou colocar lines. Aí é que é importante, tá? De quanto em quanto tempo que ele vai fazer refresh, né, lá na minha page hash, ele vai fazer o update dos dados. Então, feito isso, eu defino o tempo de refresh. Nesse caso aqui, eu vou deixar por enquanto, né, 30 segundos. E aí, né, acabou? Não. Eu tenho que definir os filtros, né? Então, eu vou definir aqui o estabelecimento. Ó, aqui é importante, tá? O item, né, é requerido, né? Aqui eu posso colocar um ou mais itens, tá, pessoal? Ó, colocar um ou mais itens. Então, ó, um exemplo aqui, né? Eu posso colocar um ou mais itens. Ó, coloquei uma lista de itens que eu quero monitorar. Então, isso aqui é bacana, né? Que dá a opção de eu colocar uma faixa de itens que eu quero monitorar. Eu vou colocar também, né, mais um item aqui, que é esse item aqui, que é um item que tem dados, né? Minha base aqui é antiga, né? Não tem muito movimento, então vou colocar esse item também, ó. Então, ó, coloquei aqui, ó, coloquei uma faixa de itens, período inicial. Então, eu sou obrigado a colocar um período, né? Minha base é bem antiga, vou colocar aqui um de 2025, porque a base minha aqui está bem antiga os dados. 2024, eu acho que eu vou conseguir ter dados só aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Vou colocar um 2024 até hoje, né? Então, ó, ajudei, beleza. Então tá aqui, né? Fiz a configuração do meu filtro. Então, André, e se eu quiser outros filtros? Não, os filtros são esses, tá? Tem uma ferramenta da TOTOS e você tem uma outra página que é a TOTOS View Custom e você pode configurar uma API com metadados, e essa API com metadados ele gerar, né, para você uma view customizada. Até dá para fazer isso aqui dentro do processo de gestão à vista? Dá, mas eu não testei ainda, tá? Então tá aqui nas minhas tarefas aqui de testar isso. De gerar uma API customizada com os metadados, igual eu fiz, igual te mostrou lá
na nossa live do Smart TV, o mesmo conceito do Smart TV, tá? Você gera uma API REST com metadados, tá? E aí você consegue, né, configurar, criar um processo aí customizado, uma view customizada. André, funciona? Não sei, não testei ainda, né? Eu vi que tem a opção que não testei ainda, mas assim que eu tiver um momento que eu testo, valido, e dependendo, a gente marca mais uma live para falar disso, ok? Então, ó, coloquei meus filtros, né? Coloquei uma faixa de itens, coloquei aqui o estabelecimento, e aí eu vou dar confirmar, né? Então, a partir do momento, ó, aí vem os problemas, né? Ele fala, ó, você deve selecionar no máximo 2 itens. Ou seja, esse é um ponto crucial. Os monitores, eles têm algumas limitações, né? Tem algumas limitações. E isso, né, traz o que para a gente? Traz, traz, traz falta de flexibilidade, né? Então, às vezes eu não consigo, ó, putz, só pode ser 2 itens. Caramba, então eu vou tirar esse e deixar esse. Não, assim, período, aqui é só 24 meses. Então tem algumas limitações, até isso ele faz até mesmo para não travar ali o servidor, né? Tem algumas questões aí. Então, ele configurei aqui, né? Minha view, ele adicionei. André, é só isso para gerar uma view? É só isso, né? Você dá um mais monitor, ver qual você quer. Tem uma série aqui já pronta, né? Simulação de som, itens, consumo, consumo por período, né? Vou pegar isso aqui, por exemplo, né? Consumo por período, mesma coisa, né? Tem um item aqui, vou colocar aqui na posição 2, mesma coisa, coloco aqui, deixo filinha, faço aqui a cada 30 minutos, coloco beleza no filtro, né? Coloco o estabelecimento, e o item, né? Então, ó, e aí o período, mesma coisa. Vou colocar aqui 1/1/2024, posso escrever também. Do 1, então, deixa eu ver aqui, abrir a minha barra. Do 1 de 2024 até a data de hoje, que é today. Beleza? Tá aqui. Ó, vou confirmar. Ó. Então, ó, tá aqui meu gráfico. Ó. Gerou. André, acabou? Quase. Né? Depois que eu configurei meus gráficos, né? Meus gráficos, então põe aqui que ele gerou um gráfico, eu posso, né, eu posso dar um refresh. Aqui meu gráfico está pequeno, putz, dá para me mudar o tamanho do gráfico muito pequeno, dá, né, que está small, mas vamos colocar um big, né, colocar um big, então fica um gráfico maior, ficou maior, fica mais visível. Aqui também vou mudar aqui para um gráfico big, né, porque ficou pequeno, então aí você brinca aí, né, põe aí da forma que você acha melhor. Então, ó, coloquei um gráfico grande e aqui você vai ter isso. André, acabou? Não, né? Não acabou. Eu vou criar aqui seus monitores e assim por diante. Aí depois que acabou, né? Depois que eu fiz, eu vou, né? Configurar uma apresentação, né? Uma apresentação. Então, como é que funciona, né? Uma apresentação? Vamos entender isso, né? Primeira coisa, para mim ter uma apresentação, eu preciso ter no mínimo 2 grupos. Então, como é que funciona aqui? Ó? Presentation. Vamos voltar aqui. Ó. Então, são alguns gráficos que eu gerei aqui, ó, de ocorrência de preço médio, giro de estoque, simulação de estoque, outra simulação de estoque, só de outro item, né? Então, tem bastante coisa. E é legal, pessoal, que aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui na linha, aqui, por exemplo, tem um gráfico, eu posso clicar aqui, ó, a lista de acesso médio. Eu clico aqui, ó, ele me dá já um detalhamento dos dados. Eu tenho um detalhamento dos dados, e eu posso exportar isso daqui, ó, para uma planilha, né? Ele vai fazendo download uma planilha, ó, gerou um CSV aqui para mim, ó, bonitinho, tá? Isso que é legal. Então, além de exportar os dados, você tem isso que é exportar. Então, é bem bacana essa ferramenta. A única coisa que eu acho que assim que eu acho que ficou um pouco faltando aqui, né? Ficou faltando realmente a limitação de parâmetros, né? Algumas telas eu tenho que pegar apenas um item por vez, no máximo 2 itens, eu só consigo pegar 3 meses. Então, tem algumas limitações de uso de parâmetros. Então, por isso que eu falo, né? Quando esse aqui atende ou não atende o meu ambiente. Aí você vai ter que pegar uma a uma aqui, fazer um teste, configurar, validar, ver como é que mostra, e pronto, né? Mas viu que eu já estou com meu processo mais ou menos pronto. Então, tá pronto, velho? Ainda não. Por quê? Para mim poder colocar na TV, eu tenho que configurar
a minha apresentação, né? Eu tenho que configurar a minha apresentação. Eu tenho que começar, né, fazendo a minha apresentação. Então, como que eu faço isso, né? Então, a gente vai entender, né? É isso daqui. Como que eu faço a minha apresentação? Então, aqui, né, dentro de Configure View, eu tenho aqui ó, o que eu chamo de Presentation. Ó, Presentation, vem não? Presentation. Então, aqui eu tenho aqui, ó, minhas views que eu criei, todas elas aqui, eu posso editar, posso copiar, posso adicionar os follows, né, que eu estou falando, né, então quem é os follows, senão ela não funciona no modo presentation, eu tenho que colocar os follows, vou colocar aqui, vou fechar aqui, e agora, né, eu vou configurar a minha apresentação. O que é minha apresentação, né? É esse URL que a gente vai gerar, que você vai utilizar para colocar, por exemplo, na TV, na sua TV, né? Vai colocar na TV, vai colocar em alguns lugares. Então, o presentation, né? É isso, né? Então, eu vou clicar em presentation. Aí, né? O que faz aqui, ó? Então, eu posso criar uma nova presentation. Eu já tenho uma configurada aqui, ó, mas eu vou criar uma new presentation. Então, aqui tem os grupos, né? As views. Aqui dentro de PCP eu tenho filial 1. Então, eu vou jogar aqui em presentation filial 1. Ó, eu posso jogar uma ou mais views, tá vendo? Já tem um presente aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, de PCP. Opa, já joguei toda em Alma aqui, ó. Alma tem 2 views, então eu vou jogar essa view. Ó, joguei essa view aqui, ó. Então, ó, já tem mais uma view. Aqui do comercial, eu tenho essa view aqui, ó. Jogo aqui, ó. Né? Vou vir aqui e vou jogar aqui. Então, basicamente, é só clicar aqui ele vai, ó. Beleza, eu vou dar um Save As. Então, vou colocar aqui, ó. TV. TV Almox, um exemplo, né? Vou dar um confirmar aqui. Beleza. Salvei, né? Já criei minha view. E eu vou clicar aqui, né? Em presente. Então, o que acontece aqui, né? Ele vai combinar as minhas views, né? De forma onde ele fica alternando, tem só TV de configuração, as minhas views. Então, esse link aqui, né? Que você vai utilizar depois ali para colocar na TV, para colocar onde que você quiser, né? Então, ó, aqui você pode dar um refresh manual, né? Você pode retornar para o modo, sair do modo full screen. E aí é legal, né? Que você cria aí as suas presentations, né? E aí você vai ter aí, né? Uma opção aí muito bacana. Então, isso é legal, André? É legal, né? Ajuda, tem bastante opção. Você pode detalhar os dados, igual eu te falei, clica nos barras, se for for um gráfico de barra, você clica nos barras e detalha os dados. Você consegue vir aqui, ó, dar um detail, ó, dar um detail, né? Que são todos os dados que ele utilizou para compor essa visão. Pode exportar para CSV. Aqui também é a mesma coisa, portão details, né? Lembrando, né, quando eu estou com o usuário, né, com o usuário convidado, ó, por que ele mudou? Porque eu criei uma presentation, ó, que interessante, tá? Minha presentation eu configurei 3 views. Então, o que ele está fazendo? De tempos em tempos, ele está alternando as minhas views. A primeira view estava na tela, agora automaticamente já entrou essa view, daqui a pouco ele vai tocar para a terceira. E assim sucessivamente. Ou seja, você criou as suas visões, ó, trocou de novo, e aí vai. O que eu tenho que fazer agora, né? É só pegar o link da minha presentation, né? Entrar ali no minha TV, ali logo na minha TV com o DataSul, vou ali no presentation, inicio a apresentação e deixo ali na TV. Feito isso, ou coloco o link ali, né? E ela já começa ali a apresentar. Isso pode ser usado no monitor, dá para usar no TV, né? Dá para usar aí em alguns lugares. Pessoal, o que vocês acharam disso daqui? Escreve para mim aqui. Legal? Bacana? Acha que vai ajudar vocês aí no cliente de vocês, no dia a dia, na fábrica? O que vocês acharam? Alguém quer colocar opinião? Gostou? Né? Então, pessoal, é isso, né? Então, isso aqui está pronto, né? É de graça, ou seja, você não vai pagar nada por isso, não vai pagar nada por isso, já faz parte do produto,
E, né, mesmo com as limitações aqui de parâmetros, mesmo com as limitações, aqui, né, até falando uma coisa interessante, né, aqui minha base, aqui ela não tem muita movimentação, ela é antiga, né, mas você pegar na base de vocês aí, pega uma base aí de produção, que tem bastante movimento, bastante movimentação, cara, isso aqui dá para você fazer muita coisa. Dá para você brincar pra caramba, né? Dá para você fazer aí tem uma, é, o, tem sim, tá? Ali na tela ali, tem um local ali que eu configuro. Só preciso ver aqui, tá bom? Então, mas, cara, é isso, né? Eu vou dar um return aqui, né? Então, isso daqui é fantástico. E aí, né, da mesma forma que eu falei para você aqui, ó, como que nosso Alme é doido aqui, vamos dar enquanto isso, né, a gente está com um tempinho ainda, vamos passar aqui o que a gente tem de opção, tá? Vamos ver o que a gente tem de opção aqui, ó. Ó, que legal aqui, ó. Dentro do chão de fábrica, olha o que a gente tem de view, ó. Eu tenho OEE, né? Isso aqui é legal porque, né? Então, ele já tem o OEE calculado aqui do chão de fábrica, que eu não tenho modo de fábrica, mas ele tem pronto isso aqui, o OEE, que é um desafio hoje, né? Das áreas, das fábricas, ter um OEE, que é um Overall Equipment Equities, né? Então, isso aqui, cara, é fantástico. Isso aqui é uma área, isso aqui é um indicador fantástico de produção. Por quê, né? Que eu não tenho, que eu não tenho isso daqui, é, que eu não tenho isso aqui. Então, porque eu tenho que usar bem o módulo de chão de fábrica, né? Eu tenho que usar bem o módulo de chão de fábrica. Se eu não usar o módulo de chão de fábrica, eu não vou, né? Eu não vou ter isso aqui. Então, ó, vou pegar meu grupo de máquina, vou dar um select, o cálculo, né? OEE, disponibilidade, performance, qualidade, que interessante, ó, qual tipo de OEE que ele quer, ó, disponibilidade, performance, né? Posso colocar disponibilidade no gráfico, pode colocar uma semana, quinzena ou mês, ó. Eu não vou ter dados aqui porque meu processo está. Mas aí implementar o chão de fábrica é muito legal, tá? É fácil. E o chão de fábrica é muito legal que dá gestão de parada, setup, o comportamento da máquina, né, em real time ali, até paradas on time, você bem legal. Forma de cálculo, tá? Forma de cálculo, Magal, tem um processo, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho. Olha que legal, ó, a de EOE. Vou mostrar daqui a pouquinho. Tem um local que dá para você customizar algumas coisas, tá? E como eu falei, eu não testei ainda a forma de cálculo, mas tem sim uma tela aqui, vou mostrar para você daqui a pouquinho, que é possível fazer isso, tá? Antes disso, vamos dar uma revisitada aqui, ó. EOE, ó, splits em atraso, cara, isso aqui é fantástico, paixão de fábrica mesmo, isso aqui é fantástico. Ele já vê os splits, já planejado, já planejamento da produção do PCP, já veio todos os splits das operações que estão em atraso, motivos de refúgio, né? Os refugos que foram apontados, né? O que gerou mais refúgio foi quebra da máquina, foi parada, foi falha operacional, foi o quê, né? Então, motivo de refúgio, convênio de refúgio por item, né? A parte de refúgio toda aqui, ó, monitoramento de centro de trabalho, isso que é fantástico. Então, a parte de chão de fábrica eu acho que está fantástica, tá? E também de produção industrial. Ó, estado do centro de trabalho, né? Se está parado, se está em andamento, ocioso, produzindo parado, tudo que é legal, né? Isso aqui, muito legal, você consegue saber se a máquina está parada, está produzindo, né? Porque está lá para chão de fábrica, você starta a operação, para a operação, inicia a máquina. Então, isso aqui já está aqui, ó, muito legal. O status da máquina acompanhando em real time, isso aqui é muito legal. Você consegue criar você quiser criar uma operação, colocar a área de produção, qual a área, pode colocar um grupo de máquina, e você acompanha isso daqui, né, de forma real time. Então, tem bastante coisa aqui na produção. Eu vou ter aqui bastante coisa na área de manutenção industrial também, tem bastante coisa, criticidade, horas apontadas, né, é uma visão legal, né? Que você tem nos últimos 15 dias, ou tem 90 dias, por técnico, muito legal, né? Ordem de DMI encerradas, ordem aberta, enfim, tem bastante estatística aqui na manutenção industrial, não vou entrar aqui em todas as visões, né? Hora apontadas por equipe ou técnico, que é legal, né? Como é que está a evolução dos meus técnicos, como é que eu acompanho isso? Então,
tem muita coisa bacana. Então tem bastante gráfico aqui da parte do monitor, tem bastante coisa, tem algumas coisas aqui de curso, né? Acesso de preço médio, ocorrências, itens calculados, né? Evolução de cálculo de preço médio, isso que é muito legal, do C0401, isso que é muito bacana, isso aqui é bem interessante, tá? Para você acompanhar essa evolução, mas assim, o único detalhe, né, que é, ele só faz isso daqui do período do último período. Então eu não tenho o último período fechado aqui, então não vou conseguir listar. E aí vai, gente, tem muita coisa, né? Tem a parte de custos, tem a parte aqui de produção, né? Que é ordens movimentadas, óbvio, pendência de produção, né? Isso aqui gera aqueles acertos, sabe aqueles acertos de ACT, de preço médio, que é um terror no fechamento de custo? Esse gráfico vai listar isso, né? Que tem ordem aqui, tem REC com A, CACA sem REC, então vai dar uma visão bacana, acompanhamento em para de custos, legal. As pendências de produção, né? Que é legal que monta aqui. Quem trabalha com aplicativo, né? Coisa que está com erros, opa, isso aqui é mais. E a parte de status da ordem, né? Então, tem bastante coisa, tem aqui a parte de estoque, tem bastante coisa legal também, ó. Quem trabalha com FIFO, né? Tem acompanhamento de lotes, de FIFO, né? Da data de vencimento, tem preço médio por período, saldo de lotes, né? Do período a vencer, então tem simulação de estoque, é legal isso aqui, que é a mesma tela parecida com o DataSul, itens com consumo, excedente, giro. Então tem bastante coisa interessante aqui, tá? Então dá para brincar bastante, tem bastante coisa que eu tenho que fazer, né? É configurar os meus monitores. Isso aqui na produção fica bem interessante, numa tela de produção, vai ficar bastante interessante. Claro, né? André, mas eu tenho 300 itens, eu deixo configurar um item por vez. Aí eu tenho que gerar vários quadradinhos, né? Gera um quadradinho de um item, no item eu pego os top 10, os top 20, os top 30, mas eu posso configurar 30 itens, 40 itens? Posso, né? Eu acompanho online, pego os top 10, top 30. Então, isso, né? Você vai acompanhando, né? E configurando. Então, é legal porque eu posso configurar item de matéria-prima, posso configurar item de acabado, semi-acabado, e assim, né, por diante. Então, muito bem. Aí perguntaram para mim, né, da customização, né? Na customização, tem uma tela que chama HTML Supply Monitor Custom, tá? Essa tela aqui, ela é bem interessante, tá? O que eu posso fazer? Eu posso criar monitores customizados, né? Eu posso colocar aqui aqui eu vou colocar o código da minha tela PY, eu tenho que criar uma tela, ó, isso aqui é interessante, tá? Vou criar uma tela PY, ó, vou criar uma tela PY, vou cadastrar a minha tela que eu cadastrei lá no menu, tá? Ó, legal, coloco um título, objetivo, né? Como que visualiza, né? Isso daqui, o tipo de gráfico, tá? Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, né? Quando eu vou criar as telas em PY, tem, né, um padrão, né? Tem um padrão. Então, o que que esse padrão tem, né? Eu posso criar uma tela minha customizada, uma tela monitor, seguindo um padrão lá, tem uma documentação da TOTS para mim fazer isso, um monitor sob medida, né? Então, vou criar uma gestão à vista. Eu quero criar uma gestão à vista de acompanhamento de inventário. Não tem isso ainda no DataSul. Não tem isso ainda no DataSul. Então, o que eu consigo fazer? Eu faço meu acompanhamento de inventário, seguindo o padrão, é claro, tem um padrão para isso, das telas PY ali, em PY, bonitinho, né, igual tem nosso treinamento ali, faço um PY, cadastro, né, cadastro qual que é a minha API, o hash, né, que vai, minha API de negócio que vai mostrar, né, aqui, porque esses parâmetros aqui, pessoal, é passado por parâmetro. Então, assim, quando eu construo essa página PY, já tem um padrão para isso, tá? Já tem um padrão para isso. Ele vai, né, criar esse monitor aqui. Tem a API que eu tenho que construir, tem um padrão para construir essa API. E o que vai acontecer? Quando eu criar isso aqui na minha lista de views, né, de visões, minha lista de visão, vai aparecer para mim aqui, né, quando eu der aqui na minha lista, um monitor, vai ter um grupinho aqui que chama específicos. Vai ter um grupinho aqui específicos, e aí você consegue criar seus próprios específicos. Aí a pergunta, né? Puta, André, mas desse que está pronto, eu consigo customizar
os cálculos, é que eu falo, não testei ainda, não sei se funciona, se dá para mim lá na PayHash, né? Porque ele tem uma PayHash, né? Como que faria isso, né? Eu tenho que customizar a PayHash. Porque tudo isso aqui são páginas dinâmicas, eu uso Dynamic Tables, né? Igual no nosso treinamento do PY, usa Dynamic Tables. Essas páginas dinâmicas, né? Eu consigo manipular como? Customizando a API de negócio. Então, em tese, tá? Eu não testei, como eu falo, não testei ainda em tese. É o mesmo conceito do nosso treinamento lá, customizando a APIs REST. Customizando, vou pegar a API, né? Aqui, toda vez que eu uso isso daqui, se eu dar um inspecionar aqui, né? Um gráfico desse, ele consome, né? Uma API REST. Então, isso aqui é importante, mano. Dou um refresh aqui, ele vai consumir uma API REST. Então, ele consome uma API REST. Feito isso, né? Eu sei aqui identificar aqui, ó, qual que é a API, a API de negócio que ele tá chamando, ó, e tem um programa.p, ó, opa, pode ver que eles fazem posts, opa, ó, post, não, tem aqui o payload, ó, o payload que ele passa, então, ou seja, né, André, se eu vou construir a minha API REST, né, eu tenho que criar com esse mesmo padrão, é isso mesmo, então se eu criar uma API REST com esse mesmo padrão, né, com esse mesmo payload, né, com esse mesmo payload, por isso que eu falei, ó, usa metadados, então toda a configuração, isso é importante, tá, pessoal, toda a configuração é feita aqui, né? Você passa, né? Um JSON através de metadados. Então, se eu criar uma API REST, né? E tecnicamente é uma API REST como qualquer outra, eu consigo customizar essa API REST. Aí eu consigo manipular dados, manipular campos, customizando a API REST. Mago, respondi sua dúvida? Isso. Então, né, então tem os metadados, né, tem aqui ó, o preview, né, aí o response, né, que basicamente é o que ele retorna, né, a API retorna aqui a série, ó, retorna os dados, ó, os dados. Então, é difícil, né? Não é difícil, né? É claro, tem um padrão a ser seguido, mas vou fazer isso aqui como, né? Isso aqui eu tenho que fazer usando, seguindo o padrão que a TOTS já designou, né? Que é o mesmo contexto, a gente já explicamos aqui, já fizemos treinamento, tem na nova academia, como consumir o API REST. Então, tem lá, né? Então, eu tenho que criar esse mesmo conceito. Criei esse conceito, né? Eu vou conseguir. Pode ver, ó, que tem uma API de filtro, ó, que fica aqui, ó, dentro da API, ó, CDP Product, e aí, né, eu consigo fazer isso aqui funcionar, manipular através das customizações das APIs REST, tá bom? Muito bem, então é isso, né? Estamos chegando aqui no final da nossa, da nossa live, né? Da nossa live, e espero aí que vocês tenham gostado, né? Tenham gostado. Então, primeiramente, vou usar, sim, achei muito bom. Para fazer isso, preciso manjar bem Angular. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só explicar a sua dúvida aqui, Mago. Para criar as telas PY, tá? Você não precisa ser especialista em Angular, tá? Então, se você tiver o básico de HTML, CSS e JavaScript, com o treinamento de PY que já tem na nova academia, você já consegue se virar, porque o PY, né, ele já é um framework, né, já tem ali todo um nível de componentes, de bibliotecas reutilizáveis. Então, mais um mínimo você precisa saber, tá? Você não precisa ser especialista, mas tem que ter pelo menos uma noção mínima, né? No treinamento já explicar como é que funciona um SES, como é que funciona a parte, toda a estrutura ali do Angular, né? Como é que funciona a estrutura do Angular, como é que funciona uma view, como é que funciona ali o HTML, CSS, enfim. Como é que funciona cada camadinha, né? O Angular é uma linguagem bem estruturada, a gente ensina tudo isso, mas com os conhecimentos mínimos, os conhecimentos básicos do Angular, aí você já consegue começar a desenvolver a PY. Tem que entender bem, os padrões, né? Então, essas telas aqui tem um padrão, tem um padrão tanto de API do REST, quanto um padrão do PY, então tu tem que entender o padrão, entender o padrão, dá para se virar bem, tá? Aí vai depender aí da questão de você realmente
dedicar e colocar a mão na massa e seguir em frente. E é claro, tem que fazer o treinamento, tem que fazer o treinamento para entender os primeiros passos, para ter o caminho, tá bom? Pessoal, é isso, né? Gratidão aí, né? Estamos chegando no final, falta 7 minutos para 9. Quero agradecer aí a presença de vocês e fica aquele convite, né? Quarta-feira, toda quarta-feira, às 9h30, aqui, conteúdo de valor, tá? Então, toda quarta-feira, espero que vocês tenham aproveitado a live. Acho que a live hoje foi bem bacana, né? Muita gente tinha dúvida nesse processo de gestão à vista, muita gente não entendia, né? Esse contexto, como é que funcionava, né? Acho que muita gente ainda não viu funcionando. A documentação da TOS é meio estranha, né? Então, aqui a gente vê o processo na prática mesmo. E é simples, né? No seu DataSul aí, você pode chegar, você pode brincar, você pode adicionar, pode configurar. Gente, é bem tranquilo. O único risco que eu oriento vocês, né? Quando você liberar as permissões aqui no menu, inicialmente deixa só para o usuário super, né? Deixa só para o usuário super, para não ter risco aí de outras pessoas acessar, né, os dados aí que não tem acesso. Então, deixa para o usuário super primeiro, configura, brinca, deixa tudo funcional. Depois aí, né, adiciona ali um usuário, depois vai lá, adiciona um usuário convidado. Esse usuário convidado é legal que não pode ser um usuário administrador, isso é importante, tá? Esse usuário aqui que é o usuário que vai exibir, esse usuário aqui que é o usuário que vai exibir os dados, né, que eu tenho aqui nas minhas views, ó, aqui, ó, quando eu tenho aqui, ó, o usuário convidado. Esse usuário tem que ser um usuário com o mínimo de permissão possível, né? Então, André, mas eu posso usar, então, ou, né, um usuário que não pode ser administrador. Então, eu configuro o usuário. Então, quando eu logar para fazer a minha modo de apresentação, eu não vou entrar com o meu super usuário. Eu vou entrar com esse usuário aqui, né, que eu coloquei, que vai ser o meu usuário de apresentador, tá? Então, isso é importante, é uma dica importante. Com isso aqui, é só seguir em frente, tá bom? Então, gratidão. Uma grande noite para vocês. Então, quem não é aluno da Nova Academia aí, fica o convite, né? Aproveita aí esse desconto, né? É um desconto aí excepcional, 15% de desconto, gente. Aproveita. Tem alguma colega seu aí que está querendo comprar, né? Tem gente que fica esperando ver se o preço abaixa. Então, agora acho que promoção maior que essa aqui não vai ter. Então, fica aí o cupom, manda aí para você que quiser indicar. Então, essa promoção vai até a próxima quarta-feira, tá bom? Então, aproveitem, façam da Nova Academia a sua escola, né? A seu ponto de crescimento, o seu ponto de se destacar, tá bom? Então, gente, gratidão, muito boa noite a todos, uma excelente noite, uma excelente quarta-feira aí, né? Estamos aí no finalzinho do expediente, uma excelente quarta-feira. Fica aí essa aula aí, né, sobre gestão à vista, e a gente se vê aí na próxima live, quarta-feira, às 19h30. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até mais. Muito boa noite. Deus abençoe. Obrigado a todos.